E aí, pessoal, tudo bem? Bom, a CBF confirmou a contratação da Pia Sundhage como técnica da seleção feminina do Brasil para o próximo ciclo, aí, que inclui Jogos Olímpicos de Tóquio no ano que vem e a Copa do Mundo 2023, que ainda não tem sede definida. Já fiz um vídeo falando sobre isso, defendendo a contratação da Sundhage. Acho que a CBF mandou muito bem nessa. O vídeo, na verdade, foi feito antes da contratação dela, quando o nome dela só estava sendo especulado, mas acabou confirmando, então tudo que eu disse ela está válido. Vou deixar aqui no final deste vídeo, vai aparecer o quadradinho aqui com o link para aquele vídeo. Se quiser, clica lá, dá uma olhada, ajuda o canal, eu agradeço. E caso você não tenha visto, né? Se você já viu, tudo bem. Por isso eu vou resolver fazer um vídeo aí falando sobre estrangeiros comandando a seleção brasileira. Na feminina nunca aconteceu, mas na masculina, e tem muita resistência a isso, e tem muita gente falando que devia ter um técnico estrangeiro ou não, uma vez ou outra se vem com esse assunto aí, e se o Tite cair, quem assume tudo. Já teve técnico estrangeiro na seleção brasileira na masculina, mas foram dois casos muito isolados e muito curiosos, por isso até vale a pena contar um pouquinho. Vai ser um vídeo curtinho aqui sobre esse caso aqui, e daí vocês vão entender também porque essas duas camisas estão atrás de mim. Então, camisa aqui não é da seleção brasileira, né? Da delegação olímpica brasileira, aí tá nos Jogos Pan-Americanos. Bom, o Brasil, depois do Campeonato Sul-Americano, que era o nome que tinha na época a Copa América, né? Depois da Copa América de 42, que o Brasil não foi campeão, o Brasil ficou sem jogar. O Ademar Pimenta era técnico da seleção, deixou de ser e, bom, o Brasil parou de jogar. O Brasil não fez nenhum jogo em 43, zero partida da seleção brasileira em 43. E não havia muitos planos aí para fazer em 44 também. Até que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial. Foi formada a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, que foi à Europa combater os nazistas e os fascistas, né, os italianos e os alemães, sobretudo em território italiano. E alguns jogadores brasileiros, inclusive, fizeram parte, aí, se integraram à FEB e viajaram para a Europa para os combates. Para demonstrar apoio à Força Expedicionária Brasileira, aí, aquele apoio patriótico, a torcida aí mostrar como estava junto com o Brasil, todos juntos vamos, aquela coisa, a CBD, na época, né, a Confederação Brasileira de Desportos, que era uma confederação que gerenciava todo o esporte brasileiro, depois ela se desmembrou nas confederações de cada uma das modalidades, mas na época era uma só, né? A CBD resolveu organizar 2 amistosos no estádio de São Januário, que era o principal estádio aí da seleção brasileira naquela época. O Maracanã ainda não existia. Foram 2 jogos contra o Uruguai em 44. Não tinha técnico, né? Então, para ter um comando técnico ali, para comandar a seleção naqueles 2 jogos excepcionais, a CBD chamou um técnico que estivesse fazendo um bom trabalho no Rio de Janeiro e um técnico que estivesse fazendo um bom trabalho no futebol paulista. Então chamou o Flávio Costa, que vinha muito bem no Flamengo na época, e o Jorge Gomes de Lima, o Joreca, que vinha muito bem no São Paulo. E o Joreca é português, né? Os dois juntos, o Flávio Costa e o Joreca, comandaram a seleção brasileira nesses 2 amistosos. O Brasil venceu por 5-1 e por 4-0. E bom, aí ganhou um bom dinheiro, tudo, fez os amistosos aí e fez a festa. A partir de 45 o Brasil voltou a ter uma estrutura de seleção brasileira mais fixa. O Joreca não continuou na seleção, mas o Flávio Costa continuou e foi o técnico da seleção e seguiu até o Maracanaço, lá até a Copa de 50, o Flávio Costa foi o técnico da seleção brasileira. E foi um técnico histórico do futebol brasileiro aí, e do futebol carioca também, o Flávio Costa. O segundo caso foi também uma situação excepcional, né? Nos anos 60 o Mineirão estava sendo construído e para a inauguração do Mineirão decidiram fazer uma série de eventos ali aproveitando a Semana da Pátria, né? A Semana do 7 de setembro. A inauguração do estádio mesmo foi um amistoso entre a seleção mineira e o River Plate, né? A seleção mineira é um combinado de Atlético, Cruzeiro e América contra o River Plate. A seleção mineira venceu por 1-0. Esse jogo foi em 5 de setembro de 65. 2 dias depois tinha um amistoso marcado entre Brasil e Uruguai, de novo Uruguai, né? E
A CBD na época não tinha nenhum, não estava com a seleção brasileira reunida, não tinha nada pensado, organizado para a seleção brasileira, então ela decidiu convidar algum clube brasileiro que vinha muito bem, que representou a seleção brasileira, e esse clube foi o Palmeiras. O Palmeiras vestiu a camisa da seleção brasileira e representou a seleção brasileira nesse amistoso contra o Uruguai. O Uruguai, que acabou não jogando com um time completo, vários jogadores ficaram no Uruguai porque os clubes não liberaram, porque o campeonato uruguaio ainda estava em andamento, mas o Brasil ganhou de 3-0 de uma seleção que era até relativamente forte. E o técnico do Palmeiras na época era argentino, era o Filpo Nunes, e ele foi o técnico do Brasil naquele jogo. Ele foi o técnico sozinho, né? Só ele mesmo, não foi o caso do Jureca, que foi dividido com o Flávio Costa. Então ele se tornou o primeiro técnico a comandar 100% da seleção brasileira em um jogo. E foi num jogo só também, né? Porque ele não seguiu, ele não era o técnico da seleção brasileira. O curioso é que o Filpo Nunes passou só um ano no Palmeiras. Na verdade ele teve algumas passagens no Palmeiras, mas naquele período foi um ano só. E foi um ano importante, o Palmeiras ganhou o Rio São Paulo e montou a base do que seria a primeira academia do Palmeiras, a academia dos anos 60. O Filpo Nunes ele era muito bom motivador, mas ele tinha um estilo de jogo de comandar os seus times em que eles gostavam muito de toque de bola rápido e chute e finalização. Não era um time de ficar enrolando muito. Naquela época não se jogava com tanta velocidade, né? O conceito de velocidade no futebol era bem diferente do de hoje. E aí, o esquema tático dele, o pessoal até falava que era o pim-pam-pum-gol, entendeu? Que era o pim-pam-pum, era troca de passe rápido, né, como se fosse em progressão, e chute a gol. Não tinha muita história, mas assim, os times até eram um técnico que defendia até um futebol muito ofensivo, ele não ligava muito para a defesa. Aí o Palmeiras naquela época teve vários jogos espetaculares, inclusive um jogo contra o Botafogo de 5-3, naquela campanha do Rio São Paulo de 65. O Filpo Nunes, depois até pegar aqui, aquela seleção brasileira, só para você ter uma ideia de como foi formada pelo time do Palmeiras, todos os jogadores eram no Palmeiras. Foi com o Valdir no gol, que é o Valdir Joaquim de Moraes, que depois foi treinador de goleiros do São Paulo, do Tele Santana, bicampeão do mundo, com o Zete e o Rogério Ceni. E no segundo tempo entrou o Picasso. Naquela época as substituições não eram tão comuns, só em amistosos para acontecer. Djalma Santos, Valdemar Carabina, depois entrou Procópio, Ferrari, Dudu, que é o tio do Dorival Júnior, Ademir da Guia, Julinho Botelho, Servilho, Tupanzinho e Rinaldo. Era um baita time do Palmeiras, pelo amor de Deus, né? Aqui entrou Ademar Pantera, Germano e Dario. Mas era um timaço do Palmeiras: Valdir de Moraes, Djalma Santos, Dudu, Ademir da Guia, Julinho Botelho, todo jogador histórico aí do futebol brasileiro, e alguns outros aqui também históricos do Palmeiras. O Palmeiras / seleção brasileira venceu por 3-0 com o Filpo Nunes de técnico. Então o Filpo Nunes ali se tornou o primeiro e até hoje único técnico estrangeiro a comandar a seleção brasileira sozinho num jogo, né? Teve só o caso do Jureca aí, que dividiu o cargo com o Flávio Costa. O Filpo Nunes, curiosamente, ele ficou muito tempo, até peguei aqui para... ele ficou muito tempo no futebol brasileiro. Ele se radicou aqui no Brasil, inclusive ele faleceu aqui no Brasil em 99, né? Começou a carreira no Independiente Rivadavia, time de Mendoza, um rival do Godoy Cruz. Mas em 55 ele veio treinar o São Bento de São Caetano do Sul, que é um clube que não existe mais. Depois ele praticamente só ficou no Brasil. Teve passagens por Portugal, pelo Vitória de Setúbal, pelo Lusitano de Évora e 3 passagens pelo Leixões de Matosinhos. O Leixões que já teve momentos muito mais gloriosos que o momento atual do Leixões. Mas, só pra ser melhor, vou passar aqui, vai demorar. Olha a quantidade de clubes brasileiros que ele treinou. E ele trabalhou no Brasil de 55 até 97. 42 anos trabalhando no futebol brasileiro. São Bento de São Caetano do Sul, Cruzeiro, que é Cruzeiro de Belo Horizonte mesmo, tá? Porque 55 já era o Cruzeiro. Guarani, Atlético Paranaense, Jabaquara de Santos, Portuguesa Santista, América de Rio Preto, Portuguesa Santista de novo, Jabaquara de novo, Vasco, Jabaquara de novo, daí foi para Portugal, voltou para o Jabaquara, Portuguesa Santista de novo, de Palmeiras, daí um jogo pela seleção, 15 de Piracicaba, América de Rio Preto de novo, Paulista de Jundiaí, Corinthians, daí foi treinar o Valência da Venezuela, Galícia da Bahia, Portuguesa, Palmeiras de novo, Curitiba, Cruzeiro de novo, Paulista de Jundiaí, Portuguesa Santista, voltou para a Argentina, voltou para o Brasil por Uberaba, daí Leixões de Portugal, Badajoz da Espanha, São Bento de Sorocaba agora,
Corinthians, Marília, Monterrey do México, São José, de São José dos Campos, do interior de São Paulo, São Bento de Sorocaba, Atlético Goianiense, Palmeiras, Londrina, Araçatuba, São José, Portuguesa Santista, Leixões pela última vez, Catuense da Bahia, Jabaquara, Francana, Inter de Limeira, Sport Recife, Mogi Mirim, Operário de Campo Grande, São José de novo, Fabril de Lavras, no interior de Minas Gerais, Atlanta da Argentina, Jabaquara, Santo André, Saad, um time antigo de São Caetano do Sul, Foz do Iguaçu, Amparo, e o seu último clube foi o Palmeiras, o time feminino do Palmeiras. Então o Philpo Nunes aí, que teve toda essa trajetória aqui, ele morreu em 99, morando na comunidade de Heliópolis. Ele tinha um projeto lá que ele treinava um time de crianças na comunidade. Acabou morrendo lá, assim, sem muitas glórias, mas ele ficou marcado aí como um grande andarilho, aí, aqueles técnicos andarilhos que passaram por tudo quanto é time do Brasil, sobretudo times do interior, né? Vocês viram pela lista alguns grandes clubes como Cruzeiro, como Vasco, como Palmeiras, Corinthians, mas em geral muitos clubes do interior de São Paulo, principalmente. O Philpo Nunes ficou muito marcado, um técnico aí histórico de campeonato paulista, sobretudo nos anos 70 e 80, que ele é muito lembrado. Mas aí ficou o registro do único técnico estrangeiro a comandar a seleção brasileira masculina de futebol, nem que tenha sido por um jogo, mas comandou sozinho. Mas fica também a menção ao Joreca, que dividiu o trabalho com o Flávio Costa em 2 jogos. Se você somar 2 meios jogos, ele também comandou um jogo inteiro, né? Da seleção brasileira. E todos eles 100% de aproveitamento contra o Uruguai, né? E tudo com placares contundentes: 6-1, 4-0 e 3-0. Tá bom? Então fica essa historinha aqui. Boa sorte para Pia Sundhage no comando da seleção brasileira feminina. Boa sorte para o futebol feminino brasileiro, que vai precisar. E é isso então. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal, clica no sininho, curta o vídeo, comente aqui embaixo o que vocês acharam, tá bom? Um abraço e até mais.